o novo coronavírus não atingiu apenas a saúde física e mental do brasileiro. O distanciamento social exigido para controlar a disseminação da Covid-19 afetou o bolso da maioria da população. No mês de maio, quase 10 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração. E em vários setores da economia, as perdas salariais foram significativas. Os dados estão na PNAD Covid, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que estima o número de pessoas com sintomas da doença e monitora os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Para discutir esse assunto, eu recebo hoje os economistas Paulo Jäger, supervisor técnico regional do DIEESE, e Gilberto Braga, professor do IBMEC e do SEBRAE. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar falando sobre esses quase 10 milhões, que na verdade são 9,7 milhões de pessoas, que estavam empregadas, mas afastadas do trabalho e sem rendimentos, ou seja, estavam com os salários suspensos. Paulo, qual é o efeito disso na economia do país? O efeito é dramático, porque, em geral, os trabalhadores assalariados no país, eles recebem rendimentos que são baixos e empregam, na sua quase totalidade, esses rendimentos, a sua remuneração, o seu salário, no consumo. Poucos trabalhadores e trabalhadoras têm condições de fazer uma poupança. Então, esse dinheiro para de circular. E isso tem um impacto forte sobre a demanda agregada no país, que já vinha andando de lado. Eu preciso dizer isso. Os dados do primeiro trimestre, divulgados pelo IBGE, da atividade econômica, do PIB, mostraram uma economia que ainda não estava levantando voo, como disse o ministro da Economia, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, né? Estou me referindo ao primeiro trimestre desse ano, havia uma queda de 0,3%, muito pequena, mas de qualquer forma mostra que a economia não estava decolando, e na comparação com o último trimestre do ano passado, uma queda de 2,5%. Então, a economia já não estava bem, o consumo é responsável, do ponto de vista da demanda, por mais de 60% da demanda agregada, e privar 10 milhões de pessoas do seu rendimento de uma hora para outra, de maneira tão abrupta como essa, certamente tem um impacto muito forte sobre a economia. O que amenizou um pouco esse impacto foi o fato de que, por pressão social e depois a decisão do Congresso, o governo acabou acatando e introduzindo o auxílio emergencial para aqueles trabalhadores que não tinham nenhuma fonte de renda do setor informal, e um sistema de proteção ao emprego, que foi o benefício emergencial para trabalhadores assalariados formais que tiveram ou redução da sua jornada de trabalho, e esse benefício complementou um pouco a redução do valor do salário, que foi proporcional à redução da jornada de trabalho, ou aqueles que tiveram a suspensão dos contratos. E aí o benefício também cobriu parte da redução desse rendimento. Então, o impacto foi muito forte, mas foi amenizado por essas duas medidas que eu mencionei. Gilberto, a pesquisa do IBGE também mostra que 3,5 milhões de pessoas sobreviveram apenas com o auxílio emergencial de R$600. Agora a gente está vendo a redução, né, desse auxílio para R$300, a metade do valor. Como que isso afeta a economia também? Olha, afeta de uma maneira muito grave, porque, de certa medida, o consumo das famílias e a renda agregada da economia ela vem sendo mantida por conta dessa ajuda emergencial. Quando você fala em 3,5 milhões aproximadamente de pessoas que só vivem disso, é importante dizer que esse número já é muito maior em termos de pessoas que têm acesso à ajuda, ou seja, que têm outra fonte pequena de renda, e aí a gente chega num número extremamente elevado de pessoas que estão tendo acesso à ajuda emergencial. Então, de certa medida, o que a gente pode observar, e aí olhando um pouco
se me permite o recorte, para o Rio de Janeiro, para a nossa região, né? O Rio de Janeiro, apesar de toda a sua situação de dificuldade, que é muito peculiar em relação ao resto do Brasil, a gente tende a dizer que a crise no Rio é mais grave do que nos outros estados, de uma forma generalizada, teve um impacto bastante amenizado por conta da ajuda emergencial, né? Então, quando a gente olha os dados da Covid, da pesquisa da Covid feita pelo IBGE, a gente pode estratificar e a gente chega à conclusão que, no Brasil como um todo, houve uma perda de 18% do rendimento médio. E no Rio de Janeiro, essa perda foi de 19%. Então, nós estivemos muito próximos da perda da economia brasileira em termos de rendimento de trabalho assalariado como um todo, né? Então, e aí eu estou me baseando nos dados do IPEA, né, que divulgou uma tabulação, uma interpretação em cima desses dados do IBGE, da PNAD contínua, mostrando que o Rio de Janeiro talvez tenha sido uma das regiões, apesar dos pesares, onde isso foi, digamos assim, menos dramática, essa perda. Por quê? Porque já vimos numa situação muito difícil. E muitas pessoas que estavam classificadas como desalentadas, ou seja, pessoas que não estavam procurando emprego usando dados de outras pesquisas do próprio governo e que se declaravam desanimadas, tiveram acesso à ajuda emergencial. Então, isso fez com que, de alguma maneira, você fizesse uma reinserção dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Agora, especificamente com relação à redução de R$600 para R$300, a gente pode esperar um impacto nessa medida para esse contingente de pessoas, ou seja, uma queda de 50% em termos de consumo, que é basicamente voltado para a alimentação, para o sustento familiar, né? Então, isso tem uma perda de qualidade de vida previsível na economia do Fluminense, e a gente também não pode deixar de mencionar o que o Paulo comentou com relação à questão da redução e da suspensão da jornada de trabalho, que agora nós vamos entrar num período, Fernanda, em que, tradicionalmente, os trabalhadores recebem o 13º salário, que também é uma verba basicamente direcionada para consumo das famílias, recomposição das necessidades, compra de um ou outro eletrodoméstico, algo novo que a família precise, e que, nessa política de redução e suspensão, de garantia e manutenção do emprego, quando foi proposta lá no início da pandemia, não se tinha uma expectativa de que ela fosse demorar tanto tempo. Logo, não está prevista a complementação do 13º salário. Então, no caso dos trabalhadores que tiveram a redução da jornada de trabalho, receberão o 13º proporcional àquilo que o patrão vai manter, ou que manteve. Já na parte da complementação do governo, não há previsão no instrumento legal que foi aprovado. Então, ainda há tempo, por exemplo, para se discutir uma eventual complementação dessa verba. Mas isso, hoje, a gente pode dizer que não há também a garantia do 13º salário, mais uma razão para a gente ter dias difíceis pela frente. Entendi. Obrigada, Gilberto. Paulo, outro dado da pesquisa é dos trabalhadores mais afetados, né? Foram os domésticos sem carteira assinada. Esse segmento conseguiu ser amparado pelo auxílio emergencial? Em parte, sim, com muita dificuldade, né? A gente viu cenas tristes da dificuldade, que são as pessoas que têm menos acesso à informação, algumas pessoas não tinham, não eram, como se diz, bancarizadas, tem dificuldade, às vezes, inclusive, de manusear os smartphones, quando tem, né? Então, teve uma série de dificuldades de ordem operacional no início, que aos poucos foi sendo superada, e atingiu mais duramente exatamente o conjunto de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras que têm menor nível de renda, né? Mas, de qualquer forma, foi bastante importante porque esses foram segmentos que mais foram afetados e que foram afetados primeiro.
Quando a gente pega os dados lá do início de abril e maio, a gente vê que foi no informal, no mercado informal, assalariado, mas também no âmbito dos conta própria, que o impacto mais forte se deu. E foi também para aqueles trabalhadores menos remunerados. Tanto é que quando a gente olha o valor médio dos rendimentos de quem continuou trabalhando, ele até teve uma pequena elevação, porque você teve esse efeito de composição. Saíram os trabalhadores que ganhavam menos e aparentemente melhorou a situação, mas na verdade aquela média é uma média para um contingente menor de pessoas que ganhavam melhor. Quando você olha para a massa de rendimentos, você vê o impacto da crise, porque houve uma queda muito forte na massa de rendimentos. Então foram atingidos os trabalhadores domésticos e trabalhadoras, né, principalmente trabalhadoras domésticas, mas os trabalhadores assalariados informais e os trabalhadores por conta própria, que, numa parte significativa, trabalham prestando serviços às famílias, trabalham nas ruas, e no início da pandemia, essas atividades foram interrompidas plenamente. Então, uma coisa que eu gostaria de acrescentar ao que eu havia dito, é que o Gilberto falou também, que é importante, é que nós, quando olhamos para a taxa de desocupação, é como se a gente não percebesse a crise provocada pela pandemia, porque ela aumenta um pouco, da casa dos 12%, 13% para a casa dos 14%, mas era de se esperar que a taxa fosse muito maior. E esse é um fenômeno que aconteceu em vários países. Eu estava olhando ontem os dados de um relatório da OIT para a América Latina, porque, na verdade, as pessoas perderam as suas ocupações. Estou falando aqui, no caso do Brasil, de mais de 10 milhões de pessoas, relativamente ao mesmo período do ano passado, mas elas não ficaram no mercado de trabalho procurando uma nova ocupação, porque essa possibilidade não estava colocada. Na verdade, havia até um impedimento para o trânsito das pessoas, e não havia expectativa de que se conseguisse emprego. Então, as pessoas saíram do mercado de trabalho e isso não se refletiu sobre a taxa de desocupação. Agora, com uma pequena retomada da atividade econômica e a flexibilização do distanciamento social e das medidas de contenção, as pessoas estão voltando ao mercado de trabalho e provavelmente a gente vai ver uma elevação mais forte da taxa de desemprego. É importante que isso seja dito porque, dentre as medidas que se demanda ao governo federal, no curto prazo, para a gente continuar lidando com esse problema, que ele não está superado, desde a manutenção do valor em R$600, para não haver essa perda que o Gilberto mencionou, a extensão dos prazos, também há uma demanda por extensão do prazo do auxílio-desemprego, porque a gente vê, inclusive, nas estatísticas do seguro-desemprego, que abril e maio houve uma procura muito grande pelo benefício do seguro-desemprego, né, novos requerentes, mas essa procura vem caindo ao longo do tempo, porque as pessoas tiveram acesso ao benefício, só que o benefício dura de 3 a 5 meses. E agora nós estamos chegando no momento em que aquelas pessoas que saíram e tiveram acesso ao seguro-desemprego e sequer podiam ter acesso, portanto, ao benefício lá e ao auxílio emergencial, estão chegando numa situação em que não vão ter o emprego e também não vão ter mais as parcelas do seguro-desemprego. Então é importante estender esse período e também estender essas medidas protetivas do emprego, os empregos que restaram. Porque muitas firmas mantiveram os contratos de trabalho por conta desse apoio do governo federal, né? Seja para reduzir jornada, seja para suspender contrato. Quando terminar esses períodos, esses prazos, a gente está prestes a que isso aconteça, a gente corre o risco de ter uma nova leva grande de demissões, porque não temos, e o caso do Rio especificamente é ainda mais agudo, né? Como foi dito, é uma crise dentro de uma outra crise que já vinha há muito tempo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Se nós não tivermos algum tipo de estímulo, algum tipo de apoio, é bastante provável que uma nova leva de demissões ocorra. E aí a gente vai ficar numa situação ainda mais delicada. Obrigada, Paulo. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já. É só um minutinho.